Também trazemos para você o destaque internacional sobre o encontro entre o presidente Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping. Biden chamou o líder Xi Jinping de ditador horas depois da reunião que os dois tiveram nos Estados Unidos. Priscila Yazbek vai contar para a gente os detalhes desse encontro. Priscila, vamos lá. E claro, o que saiu de fato dessas conversas, repercussão internacional, conta tudo para a gente. Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham mais uma vez. Conforme esperado, não houve avanços concretos nesse encontro, então, que durou 4 horas entre Xi Jinping e Joe Biden. Eu vou trazer aqui a análise que foi feita, inclusive, pelo jornal americano The New York Times, que resume bastante do que aconteceu nesse encontro. Eles falaram que o encontro mostrou pouco progresso nas questões que levaram as duas nações à beira do conflito. Também falaram que os acordos são modestos e os compromissos mais importantes são continuar a atender o telefone em tempos de crise. É uma análise bem sucinta dessas 4 horas de conversa. Eu vou trazer aqui alguns dos pontos principais que foram destacados, inclusive destacados por fontes que conversaram com jornais americanos, com CNN Internacional, também com o New York Times, nos bastidores. Então, Biden falou que a conversa foi a mais construtiva e produtiva entre os dois líderes desde quando ele assumiu a presidência em 2021, mas eles não chegaram a falar de alguns assuntos críticos, como, por exemplo, barrar o uso de inteligência artificial para comando de armas nucleares. Estudos dizem, inclusive, que isso poderia causar a extinção da espécie humana. O uso de inteligência artificial para armas nucleares poderia funcionar como, por exemplo, na ativação de drones como um enxame de abelhas, é o que mostram alguns estudos. Então, há uma preocupação muito grande sobre isso. Foi um assunto que não foi tratado e havia uma expectativa de que poderia ser tratado. Biden recebeu Xi com muito respeito numa mansão em Woodside, uma mansão centenária. Também Xi mostrou respeito por Biden, disse que o planeta Terra é grande o suficiente para as duas superpotências, mas as sutilezas diplomáticas não passaram muito desse ponto, porque há divergências, claro, entre as duas superpotências que competem, inclusive no campo da economia, também da tecnologia. Eles falaram também sobre Taiwan, mas não tiveram nenhum avanço em termos de novidades sobre o assunto. Xi Jinping mostrou preocupação sobre as próximas eleições na ilha. Taiwan é considerada pela China um território chinês, mas tem um governo autônomo, e as tensões subiram depois que Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, fez uma visita, a então presidente da Câmara dos Estados Unidos fez uma visita a Taiwan em 2022, o que foi considerado uma provocação por parte dos Estados Unidos. Sobre Taiwan, eles concordaram em retomar a comunicação entre militares, que a China tinha cortado depois dessa visita de Nancy Pelosi, mas são compromissos também que já tinham sido assumidos antes. Uma novidade foi sobre o fentanil, que é aquele opioide que é usado como analgésico e está no centro da crise de drogas dos Estados Unidos. Houve um comprometimento, Biden falou sobre o esboço de um acordo em que Pequim se compromete a regulamentar os componentes do fentanil. Vale lembrar que os Estados Unidos chegaram a prender 25 pessoas e chineses que estariam ligados ao fornecimento de produtos químicos para a produção dessa droga, que é a droga que matou mais, que agora se tornou a principal causa de mortes de americanos com menos de 50 anos. Então, um assunto importante, esse sim trouxe algum avanço. Eles também falaram sobre corrida tecnológica. Xi Jinping falou sobre as restrições americanas às exportações de chip, também falou que o verdadeiro objetivo de Biden seria estrangular a competitividade industrial da China. Nesse ponto, então, trocaram faíscas ali entre Biden e Xi Jinping, falando sobre essa corrida tecnológica. Mas, e Biden reagiu também, falou que não forneceria nenhuma tecnologia que a China pudesse usar para fins militares. E aí, no fim da noite, na coletiva, Biden disse que Estados Unidos e China têm uma relação competitiva, mas que a responsabilidade dos Estados Unidos é tornar isso racional e administrável para que não resulte em conflito. Ou seja, também não houve avanços em relação a disputas comerciais e também tecnológicas. Não houve discussão sobre Coreia do Norte, que tem um arsenal agora muito maior do que quando Estados Unidos e China tinham uma cooperação maior há alguns anos.
também não falaram, pelo menos na coletiva ou até o momento, sobre a guerra entre Israel e Hamas. Havia uma expectativa de que Biden conversasse com Xi Jinping para pedir que a China interviesse junto ao Irã para evitar uma escalada do conflito na região. Então esse assunto também não gerou grandes resultados. O presidente americano não chegou a falar sobre avanços concretos nesse sentido e eles também não falaram sobre a guerra na Ucrânia. Então o presidente Joe Biden já havia falado antes sobre o fornecimento de tecnologias chinesas para a Rússia, que favorece a Rússia na sua economia e faz com que a Rússia consiga se blindar contra as sanções do Ocidente, mas então não falaram também sobre esse assunto. E houve alguma discussão sobre o crescimento do arsenal nuclear da China, mas o governo de Xi Jinping se recusou a participar sobre essas conversas de controle de armas nucleares, dizendo que primeiro a China deve chegar à paridade com os arsenais que são detidos pelos Estados Unidos e pela Rússia. Então, o que pode-se dizer desse encontro é que, de fato, os únicos avanços um pouco mais concretos são na questão do fentanil, do opioide que está no centro da crise de drogas dos Estados Unidos, e também sobre o restabelecimento de comunicações militares em relação às questões de Taiwan, mas que são duas questões. O fentanil não, mas a questão de Taiwan é uma questão, esse restabelecimento das comunicações militares era uma questão que já vinha sendo conversada antes. E no final do encontro, Carol, isso é bem importante ressaltar, Joe Biden foi questionado por jornalistas sobre se ele ainda considera Xi Jinping, o presidente chinês, um ditador. E isso, essa fala, a resposta que ele deu, que a gente vai escutar em instantes, dá um pouco do tom dessa conversa, porque nos bastidores, apesar desses pequenos avanços ou assuntos importantes que deixaram de ser discutidos, o que se faz de análise é que esse encontro mostra que, de fato, são duas grandes potências que estão à beira de uma colisão e que não conseguiram avanços concretos em divergências profundas e antigas entre os dois países. A gente vai ouvir, então, agora o que disse o presidente americano Joe Biden. And Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that we used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. Fala que é um ditador, mas busca ali uma explicação de Joe Biden após essa reunião com Xi Jinping.